Boa noite. Boa noite. Tá bom o áudio? Boa noite. E aí, boa noite Camila, boa noite Flávia, boa noite Vanessa. Boa noite João Miguel, recuperou seu celular, que bom, hein? Boa noite. Daqui a pouco eu entro, sempre tem os atrasildos. Vamos lá. Já estou aqui com os meus papeizinhos do Faustão para eu não esquecer nada. Boa noite. Quarto episódio do Dormicast. Esta bagaça já fez um mês. Nem eu acredito. Boa noite, Denise. Olá, olá. Muito bem. Mais um minuto e eu começo a falar. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar no final e aí eu respondo. Se eu não responder tudo, porque também não vou me alongar, senão vocês dormem, me mandem direct, tá bom? Combinado? Muito bem. Vamos lá. Mais um minutinho a gente começa. Boa noite, Sara. Boa noite, Reno. Boa noite, Rô Ferreira. Vamos lá, vamos respeitar o tempo. Pessoal, boa noite. Esse é o quarto episódio do Dormicast, esta live amistosa que eu faço aqui religiosamente toda quarta-feira, 9h30 da noite, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que são os distúrbios alimentares relacionados ao sono. São situações que são pouco reconhecidas. Não é todo mundo que sabe fazer o diagnóstico disso. E eu não os culpo, não culpo os meus colegas, não culpo os psicólogos, os nutricionistas, não me culpo, porque isso é uma deficiência da nossa formação na área da saúde. E tem um outro motivo também, são doenças, vamos chamar dessa forma, relativamente recentes, né? Não se tinha um total conhecimento dessas coisas até recentemente. Então, vamos começar falando o seguinte, que o sono e a alimentação, eles estão intimamente relacionados. Caio, como acontece essa relação entre sono e alimentação? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o sono é um comportamento predominantemente noturno e quando a gente está dormindo, o nosso corpo é como o nosso corpo reconhecesse que existe uma escassez de alimentos. Naquele momento do sono, o animal, a espécie, o ser humano, seja lá o que for, não estará se alimentando por motivos óbvios, porque ele vai estar no período de sono, ele não vai estar em vigília. Por outro lado, a alimentação é um comportamento humano predominantemente ou costumeiramente que acontece durante o dia, durante a vigília. Então, se existe um descompasso, o raciocínio é o seguinte, gente. Se existe um descompasso entre sono e alimentação, ou seja, se você dorme na hora que não é para dormir e se você se alimenta na hora que não é para se alimentar, o nosso cérebro, que controla uma série de processos, tanto de sono quanto de alimentação, que eu vou explicar daqui a pouco, sono e alimentação entram em descompasso, ou seja, o relógio biológico entra em descompasso com o que acontece no sono
e na vigília, e por consequência entre sono e alimentação, e aí os distúrbios alimentares eles vão acontecer. Eu não estou falando de bulimia e anorexia, eu estou falando de distúrbios alimentares relacionados ao sono, afinal este é o Dormicast. Muito bem, apesar de o sono ser um comportamento predominantemente noturno e à noite a gente tem uma escassez de alimentos, o nosso corpo, como a gente é uma criatura perfeita, a gente tem a capacidade de manter a glicemia, que é a taxa de glicose no sangue, relativamente constante. Como que a nossa cabecinha faz isso, né? Como é que a gente consegue manter a glicemia numa pessoa normal, obviamente, constante durante o sono? Vamos raciocinar o seguinte: quando a gente começa a dormir, naturalmente a nossa atividade motora ela diminui, ou seja, o consumo de glicose, o consumo de açúcar, de matéria orgânica tende a diminuir durante o sono porque a gente se movimenta menos. Afinal de contas, os músculos consomem uma quantidade de glicose bastante grande. Além disso, o nosso cérebro, a nossa cabeça, também diminui a sua atividade durante o sono, dependendo da fase que você está. Se você está num sono profundo, que é aquele estágio 3 do sono non-REM que eu expliquei no primeiro episódio desta live, o consumo de glicose ele chega a diminuir 40% em relação ao consumo que existe na vigília. Quando a gente entra no sono REM, e se vocês se lembram, deixa eu diminuir o volume do meu computador, e se vocês se lembram, no sono REM é um cérebro bastante ativo num corpo parado. O cérebro está consumindo níveis de glicose muito semelhantes aos níveis que a gente encontra na vigília. Então, apesar do nosso corpo conseguir manter uma constância de glicemia durante o sono, existem oscilações. E aí vocês vão me perguntar, bom, como é que essas oscilações são controladas? Aí a gente vai entrar numa parte mais hormonal e isso é muito importante vocês entenderem. A gente tem 4 hormônios, basicamente, que controlam o nosso consumo calórico durante o sono. São eles: insulina, que vocês já devem ter ouvido falar, o GH, que é o hormônio do crescimento, e os hormônios do apetite, a leptina e a grelina. Quando a gente está entrando no sono, a insulina ela é liberada. E a insulina, o que ela faz? Ela meio que se contrabalanceia o efeito do GH. A insulina, quando ela é liberada, ela coloca a glicose para dentro da célula, ou seja, ela pega essa matéria orgânica que está circulando lá no sangue e coloca para dentro da célula para a célula usar essa energia. Por outro lado, o GH, quando ele é liberado, isso acontece nas primeiras horas do sono, principalmente no sono de ondas lentas, ele estimula a produção de glicose pelo fígado. Então o GH vai lá no fígado e fala assim: meu filho, começa a produzir glicose, joga esse negócio no sangue, e ele também inibe essa absorção de glicose. Então existe um jogo muito harmônico entre GH e insulina ao longo de toda a noite. Os hormônios do apetite, vamos chamá-los assim, leptina e grelina, tem um outro raciocínio. A leptina é o hormônio da saciedade, é aquela que vai cortar a sua fome, vai te deixar satisfeito. Leptina é produzida pelas células adiposas. Caio, que diabo é isso? Célula adiposa é o seu pneuzinho, é a sua gordura, e lá ela é produzida. E a leptina, quando ela é liberada, isso acontece, tem um pico bem no início do sono, ela vai provocar uma saciedade. Se isso não acontecer, imaginem vocês, se vocês não ficassem satisfeitos no início do sono, vocês não iriam parar de comer. Então já aí vai uma dica para os transtornos alimentares relacionados ao sono. E a grelina, que é produzida na parede do estômago, ela vai aumentar a nossa fome.
ela vai sendo liberada bem aos poucos no início do sono e faz um pico lá no finalzinho da noite quando a gente está acordando, que é a hora que a gente está com fome. Então, insulina, GH, leptina e grelina tem um jogo harmônico entre eles para deixar a glicose constante no sangue e para controlar a nossa sensação de saciedade ou de fome. Se existir um descompasso nesse jogo harmônico e se o ritmo biológico do cara está completamente desordenado, aí sim os distúrbios alimentares do sono vão ocorrer com certeza. Então, vamos ao que interessa depois desta maravilhosa explicação. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem depois. O transtorno alimentar relacionado ao sono. O que é isso? Transtorno alimentar relacionado ao sono é uma mistura de distúrbio alimentar e parassonia. Caio, o que é parassonia? Eu não me lembro agora se eu falei em parassonia em algum episódio do Dormicast, mas se eu falei eu vou repetir, afinal de contas aprendemos por repetição. Parassonia é todo e qualquer comportamento anormal relacionado ao sono e, portanto, o nível de consciência ele não tá lá aquela Brastemp, é como se o cara acordasse, é um despertar incompleto do sono. Você desperta, mas não desperta completamente, e por se tratar de um despertar incompleto, o seu nível de consciência, ou seja, o nível de entendimento que você tem do ambiente, ele está muito prejudicado. Você não interage com o ambiente da maneira como você espera. Então, é isso que é uma parassonia, um comportamento anormal durante o sono, e pode ser qualquer coisa. Aqui a gente vai falar de comida, mas é um comportamento anormal relacionado ao sono, misturado aí com esse distúrbio alimentar. E o que caracteriza o transtorno alimentar relacionado ao sono? Vamos lá. Comer compulsivamente. Desculpa. Ganho de peso indesejável e a falta de apetite na manhã seguinte. Lembrar que quem tem isso, geralmente o transtorno alimentar relacionado ao sono acontece na primeira metade da noite, porque geralmente isso acontece no sono não REM, e o não REM ele predomina na primeira metade da noite. A pessoa acorda, mas não é um despertar completo, ou seja, a consciência dela está meio nebulosa e ela não tem absolutamente nenhuma memória do que aconteceu e do que ela comeu. É aí que entra uma bizarrice do transtorno alimentar relacionado ao sono, e como toda parassonia, existe uma bizarrice. Caio, qual é essa bizarrice? As coisas que as pessoas comem não fazem nenhum sentido e podem ser coisas bastante perigosas. Vou falar para vocês o que eu já ouvi de pessoas que têm esse transtorno, do que elas já comeram. Não é mentira o que eu vou falar. Feijão congelado com sabonete. Detergente com cream cheese. Olha, deve ser uma beleza. Álcool gel com sabonete e outras coisas mais. Então, as coisas que a pessoa come, ela come compulsivamente, podem ser coisas potencialmente perigosas e geralmente a pessoa se acidenta ou se machuca. E o pior, ela não lembra de absolutamente nada, certo? E isso acontece, geralmente é um episódio, né, por noite, não necessariamente é todo dia, mas imagine isso no longo prazo. Isso vai gerar minha mãe comeu talco. Meu Deus, eu nem estava olhando aqui para os comentários, mas isso me chamou a atenção. Vou escrever no meu livrinho. E são alimentos que geralmente são muito calóricos, né? E quando são alimentos, né? Porque quando são produtos de limpeza, outras coisas, essas coisas a gente não mede caloria. E isso tem uma repercussão diurna, né?
fadiga, sonolência excessiva diurna, ganho de peso, uma sensação de culpa ou vergonha, porque quando a pessoa sabe que ela faz isso à noite, geralmente vem essa culpa e essa vergonha junto, e acidentes, né? Porque você não tem, como eu disse anteriormente, uma relação adequada com o ambiente. Então você pode pegar uma faca, mas não com a atenção que essa atividade exige, e aí você pode se machucar, certo? Uma outra coisa muito importante para a gente lembrar aqui nos transtornos alimentares relacionados ao sono é que existe uma associação fortíssima com outros transtornos do sono, ou seja, esse negócio nunca vem ou quase nunca vem sozinho. Você tem que investigar outras coisas que essa pessoa pode ter. A apneia do sono, é impressionante, né? A apneia está em tudo quanto é lugar, por isso que eu amo esse negócio. A gente precisa estudar mais a apneia e a relação que ela tem com outros transtornos do sono. Então, se o cara tem transtorno alimentar relacionado ao sono, você tem que investigar se ele não tem apneia também. Se ele tem esse comer meio bizarro no meio da noite, você tem que investigar se ele não tem narcolepsia, que é uma outra doença do sono. Perna inquieta também precisa ser investigada, e o próprio sonambulismo, e aqui vale um parênteses. O sonambulismo é uma parassonia e, por definição, o sonambulismo você precisa sair da cama. Ou seja, o transtorno alimentar relacionado ao sono, ele não deixa de ser um comportamento de sonambulismo. A diferença é que você enfia comida no meio, ou produtos de limpeza, ou qualquer coisa que a pessoa encontrar pela frente. Então a gente tem que investigar outros transtornos de sono que podem estar associados. Caio, mas o que tem a ver? Tá, eu entendi, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, qualquer transtorno de sono é um agente fragmentador do seu sono. Ou seja, uma coisa que é para acontecer certinha, alternando lá REM, não REM, né? Alguns despertares ali, outros ali, nada excessivo, isso é normal, ninguém é perfeito. Então isso é para acontecer, tem um certo ciclo, um tempo de repetição entre esses ciclos. Se você joga uma apneia no meio, o sono do cara vai ficar fragmentado, porque toda vez que ele ronca, toda vez que ele para de respirar e o oxigênio vai lá para baixo, o cérebro vai acordar. E qualquer agente potencialmente fragmentador do sono pode desencadear, sabe o quê? Parassonia. Então, se o cara tem o sono muito fragmentado, ele tem uma chance enorme de ter algum comportamento anormal durante o sono, e o transtorno alimentar relacionado ao sono é um desses comportamentos anormais, e é o nosso tema de hoje. Perna inquieta também é um agente fragmentador, aliás, é um agente muito mais de privação de sono, porque o cara demora para dormir, porque não consegue parar de mexer a perna, e se você está privado de sono, você também tem uma alta chance de ter parassonia, de ter comportamentos anormais relacionados ao sono, e por aí vai. Uma coisa muito importante também que está associada ao transtorno alimentar relacionado ao sono é o uso de medicamentos. E olha só quem é o vilão da história: Zolpidem, Zopiclona, Exopiclona, medicamentos indutores do sono, que são as drogas Z. Os benzodiazepínicos, eles, apesar de às vezes a gente usá-los como tratamento de parassonia, eles podem desencadear também uma parassonia. Antidepressivos, medicações que a gente usa na psiquiatria, como antipsicóticos e por aí vai. Aliás, uma curiosidade, o primeiro caso descrito cientificamente de transtorno alimentar relacionado ao sono foi numa mulher esquizofrênica que usava antipsicótico e começou a comer compulsivamente durante a noite. Então, o uso de medicações é bastante importante. Eu já vi muito na prática clínica pessoa que usa Zolpidem por conta e começa a comer no meio da noite, né? Dorme e vira um comilão, né? Olha que beleza. Bom, qual que é a causa disso? Como eu falei lá no começo, existe a principal hipótese do transtorno alimentar relacionado ao sono é que existe um atraso de fase na secreção daquele hormônio da saciedade, que é a leptina. Então vamos dar um exemplo bem prático aqui. Se o seu relógio biológico, se a sua característica
pessoal, fisiológica, determina que a sua leptina tem que começar a ser liberada às 10 para você se sentir satisfeito nessa hora e não comer nada, nessas pessoas que comem compulsivamente à noite, o que se acredita é que essa leptina ela começa a ser produzida, por exemplo, à meia-noite ou à 1 da manhã, tá? Isso é uma hipótese, não está completamente comprovado, mas é o que mais se acredita hoje em dia. E a gente tem que lembrar também da associação com transtornos psiquiátricos, então uma pessoa que tem anorexia pode ter esse transtorno, uma pessoa que tem bulimia também pode ter esse transtorno e outras doenças mais. O tratamento, bom, não existem, infelizmente, muitos estudos de como tratar esta entidade, mas a primeira coisa é a gente identificar se essa pessoa não tem outra doença do sono e aí sim tratar, porque muitas vezes se tem alguma coisa associada e a gente trata o transtorno mais comum, o transtorno alimentar some. Então a prioridade é ver se essa pessoa não tem alguma outra coisa. A gente pode usar o topiramato, que é uma medicação originalmente feita para convulsão, mas ao longo dos anos a gente foi percebendo que ela inibe o apetite, mas também não tem muita evidência. E o clonazepam, famoso Rivotril, que pode ser usado em alguns casos. Caio, mas e o ambiente? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Tem que colocar cadeado na geladeira? Gente, isso até pode ser feito, mas no ambiente científico, quando foi fazer estudos sobre isso, se verificou que isso não muda muito o cenário, não diminui a compulsão. Então, tem que analisar cada caso, né? Se é um caso de um paciente que se expõe muito a risco, né? Que pega faca, pega tesoura, aí sim você tem que investir mais na higiene do ambiente. Então, vamos seguir aqui para a segunda entidade que nós vamos falar hoje, que é a síndrome do comer noturno. Olha que nome sombrio. A síndrome do comer noturno nada mais é do que uma hiperfagia, ou seja, um comer compulsivo, mas a consciência está preservada, ou seja, tudo que a pessoa come e faz, ela vai se lembrar, porque não é que a pessoa acorda incompletamente e começa a comer, ela já está acordada, ou ela acorda no meio da noite, fica completamente consciente, sabe o que está fazendo e começa a comer compulsivamente. E à medida em que você está acordado e tem consciência do que você está fazendo, os alimentos que são consumidos são mais coerentes, vamos dizer assim, né? Não tem feijão com sorvete, não tem talco, não tem coisas bizarras, mas é um comer compulsivo também. E existe uma fortíssima associação com depressão e ansiedade. Aí sim a psiquiatria entra com mais importância, né? Então essa síndrome do comer noturno está muito associada a quadros de depressão e de ansiedade. Caio, quando que começa essa hiperfagia? Geralmente, gente, em casos mais clássicos, essa vontade irrepreensível de comer começa depois da janta. Então, essa compulsão, ela geralmente ocorre entre a janta do cidadão e o horário habitual dele dormir. É nesse intervalo que o cara começa a comer compulsivamente e não consegue parar. E tem um pensamento muito associado a essa síndrome, que é o seguinte: se eu não comer, eu não vou dormir. Então, o fato de consumir o alimento na cabecinha do cidadão está relacionado ao fato de dormir. Se o cara não comer, ele não vai dormir, e aí isso vira uma bola de neve, né? Vamos lá. Então, a síndrome do comer noturno, como é que é o tratamento? Você tem que ver de novo cada caso, né, isoladamente, porque geralmente tem alguma coisa por trás. Então você tem que fazer uma bela orientação nutricional, né, porque essas pessoas, na grande maioria das vezes, não têm um hábito alimentar saudável ou comem em horas erradas, né? Quando você vai numa nutricionista, e por favor as nutris que estão assistindo me corrijam, elas não ensinam somente como você comer, mas tem muito uma questão de horário.
a quantidade calórica para cada horário, isso tudo é muito importante. São pistas ambientais que falam para a sua cabeça, olha meu amigo, esse horário é melhor você comer mais, esse horário é melhor você comer menos, porque o nosso consumo de energia ao longo do dia ele muda, assim como no sono, então tem que ter muito cuidado, né? É uma síndrome do comer noturno, lembrar de sempre consultar um psiquiatra, porque geralmente está associado a algum transtorno psiquiátrico, depressão e ansiedade, obesidade, algum transtorno alimentar de base e por aí vai. Essas são as duas principais entidades que são estudadas dentro da medicina do sono que estão relacionadas à alimentação. E agora eu queria ouvir um pouco de vocês, as perguntas, as dúvidas. Vamos abrir mais espaço para as dúvidas. Estou aguardando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Humberto. Suar muito à noite emagrece? Humberto, essa pergunta é muito importante. Não emagrece, mas foi bom você tocar no assunto de sudorese noturna, porque isso pode significar muitas coisas. Vamos lembrar de higiene do sono e controle de estímulos. Para a gente pegar no sono, uma questão muito importante é a diminuição da temperatura corporal central, a temperatura aqui dentro da cachola. Essa temperatura, quando ela chega ali mais ou menos em 35, 34 graus, é um gatilho importante para a gente começar a pegar no sono. Se você não tem um controle adequado da sua temperatura corporal, ou seja, se você está suando muito à noite, isso pode significar que seu quarto está muito quente e aí você vai acordar. Então é uma coisa que parece banal, mas é importante a gente lembrar. Outra coisa, pessoas com apneia pode causar sudorese noturna. De novo ela, né? Apneia do sono. O uso de antidepressivos pode causar sudorese noturna. E outros transtornos endócrinos, que aí vai numa área que eu não tenho competência para falar, mas sudorese noturna não é, Humberto, sinal de emagrecimento, e sim pode ser sinal de alguma outra coisa mais grave. Flávia, há correlação desses transtornos com a bulimia? Sim, há uma correlação, não existe uma relação de causa e efeito, ou seja, a bulimia não vai causar transtorno alimentar relacionado ao sono ou síndrome de comer noturno, mas existe uma relação de associação e essa relação é muito forte. Então, pacientes que têm comportamentos de comer compulsivamente no período noturno precisam ser triados aí para bulimia e para anorexia. Luiz, atividade física à noite prejudica o sono? A gente tem que ver os casos isoladamente, Luiz. Hoje eu atendi um paciente que ele me disse o seguinte, eu estava fazendo as orientações de higiene do sono e controle de estímulos, e ele me disse assim, Caio, mas eu corro 15 quilômetros, alguma coisa assim, à noite, chego em casa e capoto, isso não me atrapalha. Se não te atrapalha, ok, mas a recomendação padrão é que as atividades físicas elas sejam feitas pelo menos até umas 5, 6 da tarde, porque depois disso, a atividade física libera algumas substâncias que são muito excitatórias, então isso pode atrasar um pouco o início do sono. No geral, é para fazer atividade física de manhã ou de tarde, mas se não te atrapalha, não tem problema nenhum. A Camila perguntou como saber se é compulsão. Acordo todo dia para comer um docinho. A compulsão é um comportamento exagerado, que não tá dentro da faixa da normalidade. Isso é compulsão. E depois, na grande maioria das vezes, vem uma sensação de culpa. Se você apresenta essas duas características, é quase certeza de que é compulsão. Acordar à noite para comer um docinho
não é normal e nem saudável. Então procure ajuda, porque alguma coisa de errado pode estar acontecendo. Privação de sono, ansiedade, estresse excessivo, enfim, várias coisas. A intenção não é substituir isso aqui por uma consulta, mas de fato pode ser uma compulsão e você tem que procurar ajuda. Uso de smartwatch para dormir. Meu gráfico sempre aponta o horário. Vixe, peraí que apagou o negócio. Meu gráfico sempre aponta o horário que levanto para comer. Como analisar melhor o que os dados geram em relação à síndrome do comer noturno? Olha, vamos ampliar essa pergunta. Teve um seguidor meu aqui, aliás, eu não lembro o nome dele, mas se você estiver me assistindo aqui, por favor, dá um tchauzinho. Ele me perguntou o seguinte, se existe uma base científica por trás dos smartwatches, né? Fitbit, Apple Watch e por aí vai. Gente, nós temos que lembrar o seguinte, com exceção das pessoas que trabalham nessas empresas, nós não temos acesso aos algoritmos, ou seja, aos comandos matemáticos que comandam estes aparelhinhos. O que eu quero dizer com isso? Existem várias formas de você coletar dado. Se você coloca um sensor aqui e o fabricante fala, olha, isso aqui vai medir a sua frequência cardíaca, vai medir seu movimento, vai medir sei lá o quê. Ok, mas você não tem acesso ao algoritmo, a como isso é feito. Então, se o aparelho não tem o selinho lá da Anvisa, a rigor não tem base científica nenhuma. Então, o aparelho ele vai te dar uma medida aproximada do que está acontecendo. Então, eu começo a responder essa pergunta por aí, né? Então, o dado ele não é completamente confiável, ele pode até ajudar, mas é uma estimativa. E como analisar melhor o que os dados geram versus a síndrome do comer noturno? Vamos pensar o seguinte, Camila, a síndrome do comer noturno ela está amplamente muito relacionada à ansiedade. Você acorda no meio da noite, vai comer um docinho, olha para o relógio, aí você fala, meu Deus, eu acordei, o relógio está me avisando que eu acordei tantas vezes para comer o docinho. Aí você aperta para o lado lá, nossa, ele está falando também que eu acordei em tal hora, que eu não tenho estágio tal, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Isso vai piorar a sua ansiedade. Então, no meu ponto de vista, não existe nenhuma confiabilidade no horário que ele te fornece com a síndrome do comer noturno. Esquece, uma coisa é o relógio, a outra coisa é o seu comportamento. A melhor maneira de analisar isso é consultar um especialista para ver de fato o que está acontecendo. E digo mais, existem formas muito mais confiáveis de medir isso que você está me falando do que Fitbit e Apple Watch. A gente pode bater um papo sobre isso depois, tá? Mas respondendo a sua pergunta, como analisar melhor? Não tem como analisar melhor, porque de fato não é confiável, né? Então, se você não tem um método confiável de aferição, de medir, você não pode tirar conclusão nenhuma. Ronaldo, não consigo dormir com fome. Tem algo errado? Ronaldo, quando a gente pensa em... Boa noite, Edna. Quando a gente pensa em transtorno de sono, em ciclo sono e vigília, a gente sempre tem que olhar para o paciente, colocar o paciente no centro da análise de sintoma. Não adianta pegar a recomendação que aparece na TV, todo mundo tem que dormir 8 horas por noite, todo mundo tem que comer 3 vezes por dia, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo. Não. Então, se você está me falando, não consigo dormir com fome, mas isso não te atrapalha, não atrapalha a sua qualidade de sono, não atrapalha o seu dia a dia, então não tem nada de errado nisso, tá? O importante é manter uma alimentação regular e mais importante ainda, no período noturno, evitar refeições muito calóricas, porque isso vai mudar aí o seu processo de digestão e isso pode atrasar o início do seu sono. Então, se não está te atrapalhando, não está fragmentando o seu sono, não tem absolutamente nada de errado
com isso, tá bom? Eu acho que já deu aqui. Tem mais perguntas? Se alguém tiver... Isso, exatamente, Flávio. Escutar os sinais do corpo, né? Se o corpo tá te falando que você tá com fome, então melhor você comer, mas não é para comer tudo que vê pela frente, tá? Então a fome ela tem que aparecer em horários bem certinhos. Além de a gente ter um relógio biológico, a gente tem um reloginho da fome também, e por isso que é importante a orientação nutricional. Gente, esse foi o 4º episódio do Dormicast, esta live que eu tenho o maior prazer de fazer essa live aqui para vocês semanalmente. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, me mandem direct, me mandem sugestões das próximas lives. Eu tenho já uma série de temas aí para colocar na sequência, mas a ideia é que a gente construa esta live juntos, né? E vamos produzir conhecimento, vamos gerar informação de qualidade para as pessoas, e para isso eu conto com a colaboração de vocês. Divulguem, tirem as dúvidas, participem e não deixem o seu sono em segundo plano. Ele é muito importante para vocês. Até semana que vem. Ao longo da semana eu vou falando com vocês aí pelo Instagram. Um beijo para todo mundo e boa noite.